Olá, vamos para mais um projeto de Feng Shui. Estamos aqui com um projeto e antes de eu vir para cada área aqui do Baguá, eu vou passar por essas explicações aqui para que a gente tenha uma visão do que é um projeto mais completo de Feng Shui. Para que a gente entenda aqui todas as fases que a gente precisa passar e entender sobre um projeto de Feng Shui. Lembrando que um projeto de Feng Shui, ele pode levar desde meses a um ano ou até mais, dependendo da sua disponibilidade em aplicar a técnica. Quanto mais rápido você aplica, quanto mais rápido você entende e melhora até mesmo a sua postura em relação ao seu ambiente, às coisas que você convive, mais rápido a técnica ela funciona e ela flui e interage na sua casa. Então, quando você entende a importância de alguns itens aqui, ou na verdade acho que todos são muito importantes, você passa a harmonizar a sua casa, a harmonizar a sua vida. Se você começa de imediato, com uma semana você já tem ali o resultado, você já sente a diferença em alguns pontos, né? Então, como eu disse, dependendo da disponibilidade que você tem de mudar alguns móveis ou de acrescentar alguns elementos, de acordo com a necessidade da sua planta, do que é feito em específico para a sua planta, para o seu projeto, dependendo dessa disponibilidade, você tem um resultado mais rápido, tá? Então, vamos passar rapidinho aqui sobre o que é o Feng Shui. É uma ciência e uma arte oriental que tem o objetivo de organizar os espaços com o fim de atrair as influências benéficas da natureza. Esse método ele começa com a palavra Feng Shui, mas existem mais de 200 técnicas. Então, por que eu disse que ele começa com a palavra Feng Shui? Porque a gente tem várias técnicas. A gente tem a técnica do Feng Shui dos 5 animais, Feng Shui das estrelas voadoras. O que a gente vai tratar aqui é o Feng Shui do chapéu preto e em alguns pontos a gente vai acrescentar o Feng Shui dos 5 animais. Por quê? É muito bom que você tenha conhecimento de mais do que uma técnica, porque elas se complementam. A gente costuma dizer no Feng Shui que a gente deve errar sempre para mais. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você entende de Feng Shui, melhor é para o seu projeto, melhor é para a sua casa, para o seu ambiente, para o seu trabalho. Então, essas técnicas, elas vêm para completar. São mais de 5.000 anos, né, de criação, né, que os chineses criaram e vêm praticando essa técnica, né. E então, a gente tem aí algo muito grande, muito valioso nas mãos para fazer e que ao mesmo tempo é simples. A gente fala em 200 técnicas, você imagina que é muita coisa e não é algo difícil de aprender e de aplicar, tá? O Feng Shui estuda o ambiente que as pessoas interagem e que pode influenciar positivamente ou negativamente suas vidas. O Feng Shui harmoniza os ambientes da casa e do trabalho, se preocupando com o fluxo de energias Qi e protegendo das energias Cha. Então a gente já sabe aí que ele se preocupa em estar fazendo com que a gente tenha mais dessa energia Qi passando pelos nossos ambientes e nos proteger dessas energias Cha, né?
considerando aí todo o formato do ambiente, o posicionamento dos móveis, dos objetos, usando tudo o que a gente tem ao nosso favor. E principalmente os elementos que são os principais, que é os 5 elementos da natureza. O Feng Shui, na sua tradução literal, é Feng, vento, Shui, água. O Feng, o vento, a gente fala que cuida do perfil mental e a água do perfil emocional das pessoas. Então, o propósito aqui é melhorar a vida das pessoas, né? Fazendo um equilíbrio emocional e mental, que a nossa parte física e material, para que a nossa parte física e material ela corra bem, né? Porque muitas vezes a gente causa problemas com a nossa mente e com as nossas emoções. Então, por exemplo, são essas doenças psicossomáticas, né? Então, o Feng Shui ele vem aí para harmonizar isso e nos cercar de boas energias para que a gente tenha sucesso em tudo e prosperidade em tudo que a gente colocar a mão. Portanto, o foco é no ser humano melhorando as construções, não é aquilo que muitos falam que a gente tem que focar somente nas construções e aí depois vem os resultados. Realmente isso também acontece, mas num prazo muito longo. Então a gente foca nas pessoas, melhora os ambientes onde ela mais fica e aí a gente tem os resultados. Ciclo dos elementos. A gente tem aqui os 5 elementos que são o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Então a gente tem aqui o ciclo no sentido do reloginho, que é o ciclo de geração, é um ciclo construtivo, onde o metal é bom para a água é boa para a madeira é boa para o fogo para a terra para o metal e assim vai. No ciclo que é ao contrário, destrutivo ou dominador, de dominação, a gente faz ele em outro sentido. Então, a gente tem aqui um elemento que pode dominar o outro, fazendo com que a gente também harmonize o ambiente. Então, não é simplesmente ir lá e tirar aquele objeto porque ele não é daquela área, daquele elemento, do elemento que rege aquela área. Não, a gente também pode ter demais daquele elemento naquela área, então a gente precisa de um outro elemento que é de dominação para ir lá e dar um equilíbrio, certo? Tá, a energia vital, ela foi dividida pelos chineses entre 5 elementos, que na verdade são 5 formas de manifestação dessa energia. Eles se criam e se destroem. Como eu disse aqui, eles também dominam, né? Se dominam, não é só destruir. Então, isso aqui vai ser bem importante quando a gente começar a fazer as curas em cada área aqui do nosso baguá, tá? Vamos falar um pouquinho de setas envenenadas. Elas são geradas por quinas de pilares, colunas, vigas, paredes e dos móveis. São negativas apenas quando tem pessoas que ficam ali, né, de frente com elas ou próximas a elas, elas estão direcionadas a essa pessoa ou quando elas estão apontadas para a porta principal da casa. Então, observe aí se você tem alguma dessa situação, tá? Quinas, a gente deve quebrar essas quinas com arredondamentos. A gente coloca ali plantas, a gente coloca cristais
e aquários. O arredondamento também pode ser feito com aqueles emborrachados que a gente coloca para proteger as quinas para as crianças não se machucarem. Também é legal de usar, tá? Vigas. Nas vigas a gente pode usar uma esfera de cristal multifacetada de 30, né, tamanho de 30 a cada 1,5 m, ou iluminação ou vasos com plantas altas nas extremidades das vigas, tá? Um exemplo que eu uso aqui, que funciona super bem, é o cristal, que eu acho ele bem mais prático e ele também é decorativo, então a gente faz esse cálculo de a cada 1 m para o tamanho dessa viga e coloca, se esse for o seu caso.